Boa noite, Brasil! Seja muito bem-vindo à TV Pai Eterno. Hoje é segunda-feira, dia 28 de junho. Começa nesse instante ao vivo para todo o Brasil, o Jornal Brasil Hoje. E você vai ver hoje, nós estamos apresentando aqui diretamente de Trindade e você vai acompanhar a nossa programação durante os 10 dias, sempre com o nosso programa aqui ao vivo. A gente vai falar para você de vários assuntos, inclusive daqui a pouquinho a gente vai falar de como está a vacinação em todo o país, como está a CPI da Covid-19 e tem notícias muito importantes para você aqui no Jornal Brasil Hoje. Daqui a pouco também nós vamos até o Piauí, nós vamos falar com o Dom Francisco de Assis sobre a importância da Romaria. E é exatamente isso que a gente faz, porque a Romaria, este ano, ela está sendo feita, não é? É virtual, você está acompanhando tudo aí de casa, mas você não vai perder nada, com certeza, porque toda a programação está com a gente aqui na TV Pai Eterno, ao vivo, nas 24 horas, tá bom? Jornal Brasil Hoje começa nesse instante para você. É isso daí, nós estamos começando mais uma edição especial do Jornal Brasil Hoje, nesta segunda-feira, direto aqui do Santuário Basílica do Divino Pai Eterno em Trindade. Gente, durante os 10 dias de festa você nos acompanha sempre daqui. Este ano, claro, por conta da pandemia, Trindade não tem aquele calor presencial dos fiéis, mas conta com toda a fé e orações dos devotos lá de casa. E para a gente falar sobre a importância dessa linda festa que movimenta milhares de pessoas, milhões de pessoas, né? Até de fora do país, eu convido agora para participar ao vivo. Nós vamos até o Piauí. Dom Francisco de Assis, bispo de Campo Maior, lá no Piauí, está aqui com a gente. Boa noite, Dom Francisco, seja bem-vindo. Boa noite. Boa noite a todos os que fazem conosco Romaria em Casa, a todos que nos veem agora pelo Jornal Brasil Hoje. Também a você, Jodevar. Estou à disposição para que possamos conversar sobre a Romaria de casa, mas com certeza com o Divino Pai Eterno. Vamos falar de fé, Dom Francisco? Exatamente. E eu quero saber do senhor exatamente essa fé que move tantas pessoas, milhões de pessoas, Brasil afora e até de fora do nosso Brasil. Como é que a gente pode explicar tanta fé no Divino Pai Eterno? A fé cristã é festiva. Nós celebramos uma grande festa, que é a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, com isso, a gente tem na base da nossa fé, do cristianismo, celebrar a vida. E também fazer romaria é vencer as adversidades, é contrapor, acima de tudo isso, Jesus Cristo, é nosso Senhor Jesus Cristo que aponta o caminho da vida, da esperança, da vitória. E fazer romaria é renovar, de fato, a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Dom Francisco, como é que está a Romaria do Divino Pai Eterno aí no Piauí? Nós estamos acompanhando pela TV Pai Eterno, desde que nós tivemos a visita da imagem peregrina aqui, aumentou o número dos devotos, na realidade dos adoradores do Divino Pai Eterno, e acompanhamos sempre pela programação da TV Pai Eterno, durante todo o dia, porque, de fato, toda a TV está em romaria. E fazer romaria é resgatar algo muito próprio da fé cristã. Quando a gente vê a Bíblia Sagrada, o povo de Deus é romeiro. E quando a gente olha para a Sagrada Família faz romaria, até Nossa Senhora e São José se estabelecerem novamente em Nazaré, onde Jesus se cria. E também a igreja diz, sem dúvida nenhuma, que nós somos peregrinos, nós somos romeiros. A própria palavra de Deus, onde falava que nós habitamos uma tenda, uma casa, vamos assim dizer, no improviso, mas nós todos somos peregrinos para a casa do Divino Pai Eterno. E o lugar sagrado do Divino Pai Eterno no Brasil é Trindade. E mais o lugar último, onde nós nos encontramos com Deus face a face, é na mansão celestial, é no céu. Então nós somos peregrinos na terra para o céu. Isto é esperança, isto é fé. Isto é uma palavra de, vamos assim dizer, de entusiasmo para que nós vençamos as dificuldades do tempo presente, sem dúvida nenhuma. Pois é, o senhor tocou num ponto muito importante, esse momento tão difícil que o mundo vive, né? E o Brasil, claro, vive uma situação também muito mais difícil do que muitos outros países. Qual que é a mensagem que o senhor daria
em relação ao Divino Pai Eterno, em relação a essa romaria, para quem está em casa tão angustiado? Olha, Deus é providência. Em 2019, nós, os bispos do Brasil, aprovamos as novas diretrizes. E nas novas diretrizes, nós criamos uma figura para falar da igreja. A igreja é casa. Casa do pão, casa da palavra, casa da caridade e casa da missão. Então, parece que nós estamos nos preparando para um momento exigente, quando nós, os bispos e também o clero, tivemos que dizer às pessoas, fiquem em casa, como dizemos agora. Vamos fazer romaria em casa, sintonizados com a TV Pai Eterno. Então, de fato, a igreja nos recorda, a partir das diretrizes da ação evangelizadora, e vou repetir, a igreja é casa. Casa do pão, Eucaristia, casa da palavra, casa da catequese, da caridade e da missão. Está em casa hoje, fazer romaria a partir da nossa casa, sem dúvida nenhuma, nos colocar à disposição para que renovemos a nossa fé, a nossa esperança em um tempo difícil. Mas não há dúvida nenhuma do que nós estamos vendo vários sinais de esperança e Deus está conosco e em breve acredito que nós vamos superar esse tempo difícil da pandemia. Pois é, eu queria até que o senhor falasse mais. Quando o senhor estava falando, nós mostramos imagens da romaria em anos anteriores, né? Lotado de gente, o pessoal do carreiro, carro de boi, circulando pela cidade. Mas hoje as pessoas estão em casa. Qual que é a mensagem das pessoas que querem vir para cá, mas não podem, que o senhor deixa nesse momento? Eu acredito que nós temos, Jordevan, que curtir a saudade do lugar sagrado, a saudade de Trindade, coração da fé, coração do Brasil. Então nós vamos curtir essa saudade, no sentido de que vamos nos fortalecer para que a partir da superação desse tempo difícil, nós possamos nos reencontrar de novo em Trindade. E é uma coisa muito interessante, o povo romeiro, o povo que faz peregrinação, é um povo muito obediente. Veja só, eu vejo Trindade enquanto santuário vazio, toda a novena sendo transmitida pela TV Pai Eterno. Então, o nosso povo está consciente das dificuldades de hoje e o nosso povo torna-se também muito obediente. A pandemia é uma realidade séria, tem feito sofrer a muitas famílias e nós, eu sempre disse aqui no Piauí, nós não podemos ser transmissores do vírus, nós temos que ser transmissores da vida, da palavra de Deus. Então, acredito que nós estamos nos fortalecendo em família. Esta é uma riqueza do nosso tempo. É o fortalecimento da família. É a família se encontrando para rezar juntos. Veja só que em torno da TV, em frente à TV, as famílias estão reunidas, estão rezando ao Divino Pai Eterno. E também não estão perdendo nenhum detalhe, mas estão com saudades. Quem não está com saudade da romaria? Quem não está com saudade de pôr o pé na estrada, de chegar em Trindade? Mas a TV está nos dando essa oportunidade de acompanhar tudo. E, de fato, nós estamos dentro de Trindade, nós estamos dentro do santuário. O santuário hoje começa na nossa casa, sem dúvida nenhuma. E a gente tem que entender, né, Dom Francisco, que isso, se Deus quiser, é passageiro, isso vai passar. E eu estou aqui rezando para o ano que vem, isso aqui está tudo lotado. Milhões de pessoas aqui acompanhando a romaria. Vamos rezar para isso, né, Dom Francisco? Eu estive na romaria de 2019 e estive na romaria de 2020. A diferença é imensa, é o que se repete agora em 2021. Mas não há dúvida nenhuma, assim como o povo de Deus caminhou por tantos anos até superar as suas dificuldades, nós também estamos fazendo uma caminhada. E repito, os sinais de esperança, de superação, já estão aí sendo vislumbrados. E o primeiro sinal é esse: o Divino Pai Eterno nos ama, nos acompanha e nos protege. Nós não estamos sozinhos nesse momento difícil, o Divino Pai Eterno está nos fortalecendo para que nós possamos, com fé viva, voltar a celebrar em comunidade, presencialmente. Quem dera, essa é a nossa esperança. Em 2022, imagino que vai ser santuário cheio. Os fiéis estão, de fato, com muita vontade desse reencontro. Esse reencontro vai chegar na hora certa, então vamos curtir a saudade de Trindade e vamos exercitar a nossa paciência. Paciência em Jesus Cristo, né? Uma paciência cheia de esperança
e com horizontes de felicidade, sem dúvida nenhuma. Muita esperança, Dom Francisco. Muito obrigado pela participação do senhor aqui no Jornal Brasil hoje. Muito boa noite. Boa noite, minha prece a Deus para que superemos esse momento difícil, mas nós somos romeiros, nós estamos em Romaria em casa. Tá certo. E olha só, agora a gente mostra para você um belo exemplo vindo lá de São Paulo. É que uma escola transformou um dia específico da semana em uma data especial. Quer saber que data é essa? A Tiara Castilho conta pra gente. Olá, Tiara, é com você. Olá, Jordeval. Olá para todos. Semana começando e chego com uma notícia para inspirar os telespectadores da TV das Bênçãos do Pai. Olha que lindo! Em São Paulo, crianças de 4 anos de idade que estudam em um colégio transformaram toda sexta-feira no Dia da Gentileza. Na data, os meninos e meninas escolhem um professor ou um colaborador e fazem uma homenagem entregando um cartão feito por eles, com uma mensagem de gratidão e de afeto. O projeto, que tem a supervisão de uma educadora e de uma auxiliar, tem emocionado muita gente, principalmente quem recebe esse cartão, claro, né? De acordo com os pedagogos, esse Dia da Gentileza estimula o pensamento criativo, a consciência corporal e o equilíbrio emocional do aluno, trabalhando práticas de autoconhecimento e autocuidado com os pequenos da educação infantil. Uma linda atitude dessa escola que pode servir para você aí fazer ou com a sua criança ou mesmo influenciar alguém com uma atitude tão simples e tão cheia de amor. Jordevá, é com você aí no estúdio. Obrigado, Tiara. Grande abraço para você e a gente continua com mais informações. Olha só. Depois de 3 meses, a CPI da Covid-19 apresentou um requerimento para prorrogar os trabalhos da comissão por mais 90 dias. De Brasília, o Elton Moreira traz mais detalhes do que a gente pode esperar para esta semana lá no Senado. A cúpula da CPI da Covid-19 acredita já ter 27 assinaturas necessárias dos senadores para continuar os trabalhos de investigação. Hoje, o vice-presidente da comissão, o senador Randolph Rodrigues, apresentou ao STF a notícia crime contra o presidente Jair Bolsonaro por prevaricação no caso da Covaxin. A gente lembra que essa foi a grande polêmica da semana passada, quando os irmãos Miranda disseram que alertaram Bolsonaro sobre irregularidades em torno da aquisição dessa vacina indiana, mas que ele não tomou providências, além de ter levantado suspeitas sobre o envolvimento, nesse caso, do líder do governo, o deputado Ricardo Barros. Em meio às investigações em torno da Covaxin, a comissão sinaliza que vai investigar também a compra de uma outra vacina, a chinesa CanSino. Por isso, mais uma vez, a semana promete ser bem movimentada aqui em Brasília. Então, para os próximos dias, já tem previsto alguns depoimentos, como o proprietário da Precisa, que intermediou a compra da Covaxin, além de membros do Ministério da Saúde que estão ligados a essa negociação. Mas os senadores já deixaram bem claro que pode ter aí alterações ao longo da semana com a convocação de novas pessoas, né? E isso pode mudar de acordo com os dias. E para encerrar, hoje pela manhã, o presidente Jair Bolsonaro disse que não tem como saber o que acontece nos ministérios. Ele disse isso ao comentar esse caso com apoiadores sobre a compra de imunizantes, esses suspeitos de irregularidades. E a ministra do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, classificou como grave os indícios de que a compra da vacina indiana Covaxin possa ter envolvimento ou favorecimento na obtenção de vantagens indevidas por agentes públicos e privados. A gente segue acompanhando esse caso para você. Pela primeira vez, o Brasil foi citado na Organização das Nações Unidas sobre a questão do genocídio. Isso aconteceu numa reunião do Conselho de Direitos Humanos da ONU nesta segunda-feira. Uma assessora do secretário-geral da entidade para a prevenção de genocídio afirmou estar preocupada com os povos indígenas das Américas e mencionou o Brasil como um dos exemplos. A situação dos indígenas foi apontada como alarmante. Ela também chamou a atenção para o Equador e outros países do continente e pediu
para os governos protegerem as comunidades em risco e garantir justiça para crimes cometidos. O Itamaraty pediu direito de respostas na ONU para deixar claro que as instituições nacionais dão respostas e que não há necessidade que o tema seja levado a instâncias internacionais como o Tribunal Penal Internacional. Disse ainda que o Brasil segue todos os esforços, para promover e proteger os direitos dos povos indígenas. E olha só essa notícia. Você vai ver que a Organização Mundial da Saúde, a OMS, atestou que a fé influencia na saúde física, mental e biológica de uma pessoa. Que bom, né? O padre Inácio chega agora para falar sobre esse assunto. Hoje eu queria comentar um pouquinho com vocês o relacionamento entre ciência e fé. Universidades americanas já haviam realizado estudos gabaritados que mostram que, se duas pessoas têm o mesmo problema físico, uma tem fé e outra não, aquela pessoa que tem fé tem 50% a mais de chance de se curar do problema do que aquela pessoa que não tem fé. Vejam que eu estou falando de fé e não de igreja. Fé e religião é um binômio importante. Fé, igreja, outra realidade. Ou seja, a separação entre ciência e religião naturalmente não precisa acontecer. Até porque ao longo dos tempos, a religião deu contributos importantes para a ciência. No campo da genética, no campo da astronomia, no campo da comunicação. Você sabe que o rádio, por exemplo, foi criado por um padre brasileiro, apesar de não ter sido ele que registrou a sua patente. Durante muito tempo houve esse afastamento, mas agora estudos renovados, inclusive com o apoio da Organização Mundial da Saúde, têm mostrado a importância da fé para a vida das pessoas. Para nós cristãos, isso é bem fácil de compreender porque, para nós, o corpo é o templo do Espírito Santo. Logo, nós precisamos cuidar do corpo da mesma maneira como nós cuidamos do espírito. A pessoa que tem fé, ela tem também mais tranquilidade, ela tem também mais paciência. Com isso, ela pode enfrentar os problemas de uma maneira mais tranquila e assim consegue resolvê-los. Claro que nós não podemos misturar alhos com bugalhos, ou seja, a ciência e a religião trabalham em campos distintos, mas necessariamente não precisam ser antagônicos. Nós vamos rapidinho para o intervalo, daqui a pouco você vai ver um dado preocupante. Muitas pessoas têm deixado de vacinar. Os detalhes eu trago para você em instantes, porque o Jornal Brasil hoje está sendo transmitido ao vivo, aqui direto de Trindade, do Santuário Basílica do Divino Pai Eterno. Eu volto em instantes. O novo santuário é um lugar de acolhida. Feliz é aquele que escolheste e acolheste. Ele morará em teus átrios. Ficaremos repletos dos bens de tua casa, da santidade do teu templo. Esta casa é para acolher você, devoto doador. Esta casa é para acolher você que é parte desta obra. Esta é a nossa casa. Nova AFIP, TV Pai Eterno. Estamos de volta ao vivo para todo o Brasil com imagens aí do interior do Santuário Basílica do Divino Pai Eterno. Lembrando a você que daqui a pouco, às 7h30 da noite, vai ter a novena solene. É uma celebração especial para você acompanhar aqui ao vivo na TV Pai Eterno, porque este ano
A Romaria do Divino Pai Eterno está sendo transmitida virtualmente. Você está acompanhando tudo de casa porque a pandemia não permite que a gente possa se unir, se aglomerar e rezar juntos. Mas você de casa vai estar com a gente e desde o início, com certeza, está. Isso é muito importante. Você já percebeu, né? O nosso estúdio está bastante diferente. O Jornal Brasil Hoje está sendo transmitido ao vivo para você aqui diretamente de Trindade. Vamos dar uma olhadinha no nosso estúdio aqui, olha só, todo improvisado, mas muito bonito, levando até você sempre a melhor informação. Esse estúdio está bem ao lado do Santuário Basílica do Divino Pai Eterno. Vamos então agora com mais informações? Com a pandemia da Covid-19, a cobertura vacinal no Brasil, que já vinha em queda nos últimos anos, despencou ainda mais em 2020, aumentando, assim, os riscos de novos surtos de doenças que podem perfeitamente ser prevenidas. Confira na reportagem de André Cristino, direto de Belo Horizonte. A vacina é a principal forma de se combater a pandemia de coronavírus. Sem ela, o distanciamento social e as máscaras continuarão no nosso cotidiano. Mas a Covid não é a única doença que precisa de imunização. Cabe ao gestor público, em todas as suas instâncias, municipal, estadual, federal, bem como entidades médicas, né, associações, sociedades médicas, etc., levar à população esse recado, não só disponibilizar a vacina, mas trazer a ela esse recado do quão importante é a vacinação contra essas doenças, que poderão trazer problemas muito sérios, pressionar ainda mais todo o sistema público que já está extremamente pressionado com a pandemia da Covid e trazer morbidade e mortalidade desnecessária. Dados do Ministério da Saúde atualizados mostram que menos da metade dos municípios brasileiros atingiu a meta estabelecida pelo Plano Nacional de Imunizações para 9 vacinas. Entre elas, as que protegem contra hepatites, poliomielite, tuberculose e sarampo. A vacinação contra a hepatite B em crianças de até 30 dias caiu de 78,6% em 2019 para 62,8% em 2020. As vacinas BCG contra a tuberculose e a primeira dose da tríplice viral sofreram reduções de cerca de 14% e 15% percentuais, respectivamente. De acordo com uma pesquisa do Ibope Inteligência, 29% dos pais adiaram a vacinação dos filhos por conta da pandemia. Só que isso pode causar um retrocesso. Para se ter uma ideia, o sarampo foi erradicado do Brasil em 2018. Mas no ano passado, houve surto da doença em 21 estados. Muito importante que a população se conscientize de que além da proteção contra o coronavírus, da vacinação para essa doença, também é importante nos preocupar com todas as outras que em algum momento foram controladas, mas que também têm muito impacto quando descontroladas sobre a saúde pública. Olha, eu entendo a sua preocupação, mas você que é pai, você que é mãe, eu quero chamar a sua atenção. Não pode deixar o seu filho sem essas vacinas tão importantes, sarampo, hepatite, tríplice viral, porque essas doenças, gente, também matam. Tomem todos os cuidados, mas leve o seu filho no posto de vacinação e dê a ele esse imunizante, tá bom? Não se esqueça disso. Um estudo feito com a vacina AstraZeneca mostrou uma redução de 71% de casos das doenças 6 semanas depois da vacinação em massa lá em Botucatu, no interior de São Paulo. A Tiara Castilho vai contar mais detalhes para a gente. Olá, Tiara. Olá, Jordeval. Olá para todos que acompanham o JBH. A vacina da AstraZeneca é a segunda mais usada aqui no Brasil para imunizar pessoas contra a Covid-19. Um estudo realizado pelo Ministério da Saúde com imunizante mostrou uma redução de 71% de casos da doença, 6 semanas após a vacinação em massa na cidade de Botucatu, em São Paulo. De acordo com os pesquisadores, já era esperada a redução de casos a partir da segunda quinzena de junho no município. Botucatu está em primeiro lugar no número de doses aplicadas no estado de São Paulo. Segundo dados do vacinômetro, cerca de 81% da população geral recebeu o imunizante. A situação foi confirmada pelos dados preliminares da pesquisa. Um estudo similar, feito com a vacina Coronavac, no município de Serrana, também no estado de São Paulo, apresentou resultados positivos,
com queda de 95% das mortes na cidade. Esses estudos comprovam que a vacinação contra a Covid-19 é realmente eficaz contra o vírus. Gente, é muito importante que todos nós continuemos usando a máscara e mantendo o distanciamento social até que toda a população seja imunizada e a pandemia chegue ao fim, né, Jordevá? Agora é com você aí no estúdio. Estamos rezando para isso. Obrigado, um abraço para você. Olha, segundo pesquisadores, uma terceira dose da vacina contra a Covid-19 da AstraZeneca produz uma forte resposta imune. Eles disseram nesta segunda-feira que ainda não existem evidências de que essa dose de reforço é necessária, especialmente dada a falta de vacinas em alguns países. Mas o estudo da Universidade de Oxford, na Inglaterra, mostrou que uma terceira dose da vacina aumenta as respostas imunes de anticorpos e também de células T, ao mesmo tempo que a aplicação da segunda dose pode ser adiada para até 45 semanas após a aplicação da primeira e ainda assim levar a um aprimoramento da resposta imune. O governo do Reino Unido diz que analisa planos para uma campanha de aplicação de doses de reforço no outono no hemisfério norte. Vamos saber como está a vacinação em todo o país. Vamos agora ao telão aqui, nós temos dados do Ministério da Saúde. Vamos saber quantas pessoas tomaram a primeira dose aqui no nosso país. 71.210.783 pessoas tomaram a primeira dose. Vamos para a segunda dose? Vamos lá. Até agora foram imunizadas com a segunda dose 25.598.426 pessoas. Esses são os números da vacinação com relação à primeira e segunda dose no Brasil, de acordo com dados do Ministério da Saúde. Mas agora nós vamos saber como é que estão também esses números da doença da Covid-19. Nós temos dados do site do CONAS. Gente, até agora nós tivemos 18.448.402 casos de Covid no Brasil desde o início da pandemia. Nas últimas 24 horas, o país registrou 27.804 novos casos. Agora, esse dado que é o mais triste que a gente sempre tem que falar. A Covid-19 matou no Brasil até agora 514.092 pessoas. No último período de 24 horas, 618 pessoas perderam a vida. Esse número aqui, ele é baixo, mas não é para comemorar, porque normalmente na segunda-feira os dados não são repassados durante o final de semana pelas secretarias estaduais de saúde. Com isso, esse número cai. Mas, infelizmente, a gente tem registrado ainda mais de 2.000 mortes por dia aqui no nosso país. O Supremo Tribunal Federal vai decidir se o crime de injúria racial pode prescrever com o tempo ou não. Para entender melhor essa história, o Elton Moreira chega de Brasília com mais detalhes. Veja só. A partir do segundo semestre desse ano, o STF vai julgar se o crime de injúria racial deve ser tratado como racismo, que é imprescritível, ou seja, a punição pode acontecer mesmo depois de ter passado muitos anos do fato. 2 ministros já votaram o ano passado, mas 9 ainda vão se manifestar. Edson Fachin, por exemplo, disse que os 2 crimes devem ter o mesmo tratamento. Já no sentido contrário, Cássio Nunes Marques afirmou que injúria racial não é imprescritível. Segundo o entendimento dele, se não houver punição depois de 8 anos de ocorrido o fato, o criminoso não poderá mais ser condenado. Só para a gente entender melhor então, de acordo com o Código Penal, o crime de injúria está associado ao uso de palavras depreciativas referentes à cor, raça ou à intenção de ofender a honra da vítima. Já o crime de racismo implica em conduta discriminatória dirigida a um determinado grupo e geralmente refere-se a crimes mais amplos. Lembrando que o caso que está em julgamento é de uma mulher de 72 anos, moradora aqui de Brasília, condenada em 2013 a 1 ano de reclusão mais multa pela prática de injúria qualificada pelo preconceito. Olha, gente, na prática nem deveria ter lei para injúria racial, porque se as pessoas tivessem consciência, isso jamais seria dito ou feito qualquer ação nesse sentido. O importante é que a gente tenha, acima de tudo, consciência, porque veja só, Deus não criou cores, Deus criou gente. As pessoas pretas, brancas, de qualquer cor, são iguais perante a lei de Deus e nós temos que ter, sim, essa consciência sempre, tá certo? Mas já que não tem, a lei tem que ser usada com muito rigor.
Depois de 20 dias, as buscas por Lázaro Barbosa chegaram ao fim. O criminoso apontado pela polícia como principal suspeito de matar uma família em Ceilândia, no entorno do Distrito Federal, segundo a Secretaria de Segurança Pública, Lázaro foi morto depois de trocar tiros com a polícia perto da cidade de Águas Lindas, também no entorno do Distrito Federal. Ele teria descarregado a arma contra a equipe. Ainda de acordo com a polícia, com o suspeito, também foi apreendido dinheiro, pouco mais de R$4 mil. Lázaro protagonizou uma história que ganhou repercussão nacional, depois dele conseguir escapar por 20 dias de uma enorme força-tarefa com mais de 270 pessoas. Aos 32 anos, o homem tinha uma extensa ficha criminal, fugiu 3 vezes da cadeia e era acusado de diversos crimes. Um fazendeiro suspeito de abrigar Lázaro está indiciado. A polícia investiga se ele também tem envolvimento em outros crimes. No Rio Grande do Sul, foram presos hoje integrantes de um grupo que encomendava roubos e clonava carros do Estado. 5 suspeitos estão presos. Vamos para lá, para o sul do país agora, conversar com Rafael Paz. Olá, Rafael, é com você. Oi, Jordeval, e a todos. Essas prisões foram resultado de uma operação deflagrada hoje cedo pela Polícia Civil Gaúcha. A operação visou combater uma organização criminosa investigada por encomendas de roubos de veículos, receptação, adulteração de sinais identificadores e porte ilegal de arma de fogo. Além dos 5 detidos em Alvorada, o município da região metropolitana de Porto Alegre, um 6º integrante do grupo já estava em uma penitenciária, respondendo aí por outros crimes. Foram cumpridas ao todo 20 ordens judiciais entre mandados de busca e apreensão e de prisão temporária nas cidades de Porto Alegre, Alvorada, Esteio e Viamão, todas nas imediações da capital gaúcha. Segundo a polícia, as investigações tiveram início há mais de 7 meses, quando agentes da Delegacia de Roubo de Veículos encontraram partes de um carro que havia sido roubado em novembro de 2020 em uma oficina mecânica localizada no bairro de Sumaré, em Alvorada. A partir daí, a polícia descobriu um esquema criminoso que consistia na prática de roubos de veículos sob encomenda, com 2 finalidades específicas: a clonagem e o repasse desses carros a outras pessoas. Os carros também eram desmanchados, e tinham as peças vendidas em mercados clandestinos. Durante a operação, foram apreendidos um veículo, além de celulares, dinheiro e uma pistola já municiada e pronta para uso quando a polícia chegou, então, ao local das prisões. Jordeval, agora uma informação que vale para os 3 estados aqui do sul, principalmente, viu? Uma poderosa massa de ar polar pode trazer neve para o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e para o Paraná, com temperaturas abaixo de 0 em vários municípios, viu? Isso a partir de amanhã. Essa é uma das massas de ar polar mais fortes dos últimos anos e já começou a derrubar a temperatura no Rio Grande do Sul ontem. Mas o frio vai se intensificar muito ainda entre hoje e amanhã, portanto, quando o ar mais gelado, que agora está na Argentina, vai alcançar a parte sul do Brasil. As marcas negativas podem ocorrer também nos estados do Mato Grosso do Sul, em pontos do interior de São Paulo, nas áreas mais altas do Rio de Janeiro e ainda nos pontos altos do sul de Minas Gerais. E olha, hein, Jordevar, também não está fora de cogitação que as mínimas negativas sejam registradas por aí no sul de Goiás. Portanto, essa queda da temperatura, por mais antiga, prioritariamente os estados aqui do sul, será acentuada aí em uma extensa área do território brasileiro, como a gente acabou de falar. Bom, essas foram as nossas informações aqui do sul de hoje. Jordevar, eu volto contigo aí em Goiânia. Até amanhã. Abraço, Rafael. Eu tô torcendo para esse frio chegar aqui em Goiás, porque eu adoro frio, não gosto de calor não, viu? Gente, a comunidade católica Shalom celebrou seus 20 anos de missão na Arquidiocese de Belo Horizonte com uma missa especial na Catedral Cristo Rei. A Catedral Cristo Rei foi o local escolhido para mais uma comemoração. Há 20 anos, a comunidade católica Shalom exerce a missão evangelizadora dentro da Arquidiocese de Belo Horizonte. A comunidade católica Shalom nasceu em Fortaleza,
num período marcante em que São João Paulo II visitou a cidade de Fortaleza. E através dessa visita, um jovem entregou a sua vida em oferta de vida e uma iniciativa foi de criar uma lanchonete para a evangelização dos jovens, jovens que evangelizam outros jovens. E essa comunidade nascida em Fortaleza, por graça de Deus, se expandiu hoje em quase 40 países, em quase todos os estados do Brasil e tem presença hoje aqui na nossa Arquidiocese de Belo Horizonte. Além de celebrar o longo período de trabalho junto à Arquidiocese, no encontro na Catedral, 15 membros receberam o sinal da comunidade católica e deram mais um passo no caminho de devoção. Há 8 anos na comunidade, Josiane comemorou a oportunidade. Eu cheguei na comunidade católica Shalom através de uma evangelização de rua, porque nós vamos para a rua, né? Evangelizar as pessoas, conversar. E um irmão me abordou e ele começou a me falar da experiência do amor de Deus. E eu fui ficando ali muito questionada mesmo, assim, como era. Porque eu sou católica, já estava na igreja, já acompanhava, já era de paróquia. E aí eu comecei a fazer um movimento de ir para os grupos de oração, de começar a fazer o serviço apostólico na comunidade. E então eu fui vivendo a minha experiência de maneira mais concreta e profunda com o amor de Deus, né? A missão de evangelizar é uma bênção. Se dedicar para o bem e desenvolvimento do próximo é divino. E somente com esses laços é que conseguiremos fazer uma sociedade melhor, mais justa e fraterna. Muito bonito a gente ver os jovens engajados, tem um belo trabalho de evangelização, a convivência, a fraternidade deles, também as obras sociais, eles acolhem os mais pobres, visitam as pessoas em situação de rua. Por isso, nós agradecemos a Deus por esses 20 anos da comunidade Shalom na Arquidiocese de Belo Horizonte. Nem todos os cristãos no mundo têm direito de expressar livremente a sua fé. E muitos deles são perseguidos em diversos países. É o que aponta um levantamento realizado por uma ONG cristã. Quem traz os detalhes para a gente agora é o nosso correspondente internacional, direto da Europa, Ailton Sobrinho. É com você, Ailton. Olá, Jordeval. Olá a todos que acompanham o jornal nesta semana de Romaria Virtual. Enquanto a Romaria do Divino Pai Eterno acontece aí no Brasil, envolvendo a participação de milhares de fiéis que podem manifestar livremente sua fé, um relatório divulgado pela organização cristã internacional Portas Abertas mostra que nem todos os cristãos têm a mesma chance no mundo. O direito à liberdade religiosa, previsto na Declaração Universal dos Direitos Humanos, está ameaçado para centenas de milhares de cristãos. Segundo o relatório divulgado neste ano, com dados relativos ao ano passado, em 2020, 340 milhões de cristãos foram discriminados ou perseguidos por causa de sua crença e mais de 4 mil foram mortos por causa de sua religião, um aumento de 60% em relação ao ano anterior. Os países mais perigosos para os cristãos, segundo esse relatório, são a Coreia do Norte, o Afeganistão, a Somália, a Líbia e o Paquistão. Em alguns deles, não só os cristãos estão ameaçados por causa da religião, como também as igrejas são alvo de ataques constantes. Todos os anos, a organização Portas Abertas lista os 50 países mais perigosos para os cristãos no mundo. O Brasil continua fora dessa lista e na América do Sul, somente a Colômbia está presente. Direto da França, Ailton Sobrinho para o Jornal Brasil Hoje. Obrigado, Ailton, pela sua participação. A gente segue com mais informações e agora sim, com mais notícias internacionais. Chegou a hora do nosso Giro pelo Mundo. A Organização das Nações Unidas, a ONU, publicou um relatório sobre racismo em instituições de polícia e justiça nesta segunda-feira. Entre os 7 exemplos listados, aparecem o caso de George Floyd e dos brasileiros João Pedro Matos Pinto e Luana Barbosa dos Reis Santos, supostas vítimas de confrontos policiais. O relatório é assinado pela alta comissária da ONU para os Direitos Humanos, Michelle Bachelet. Segundo ela, os países devem adotar medidas imediatas contra o racismo sistêmico. Sem chances de zerar contaminações, o presidente do Comitê Olímpico do Japão, Yasujiro Yamashita, afirmou nesta segunda-feira que não há como garantir que casos de contaminação pelo novo coronavírus ocorram entre as equipes que chegam para os Jogos de Tóquio. A fala veio no momento em que as autoridades do país
se preparam para tornar ainda mais rígidos os procedimentos de triagem para os participantes das Olimpíadas. Yamashita disse ainda que o modelo dos Jogos devem ser reavaliados. A competição começa no dia 23 de julho. Os Estados Unidos realizaram ataques aéreos na fronteira entre a Síria e o Iraque. Segundo o Pentágono, os bombardeios tiveram como alvo milícias pró-Irã e seguiram as instruções do presidente Joe Biden. O Pentágono não revelou um balanço de vítimas, mas o Observatório Sírio de Direitos Humanos disse que pelo menos 5 milicianos apoiados pelo Irã morreram e vários outros ficaram feridos. Vamos então saber agora como está a programação da Romaria do Divino Pai Eterno para amanhã, dia 29, terça-feira. Vamos colocar aqui no telão. Programação terça-feira, 5h25 tem o Santo Terço, logo depois às 6 horas tem a Santa Missa, viu gente? Às 7, Bom Dia Romeiro. E às 10h30 o nosso tradicional programa Aqui em Casa. Às 14h30 nós temos esse programa novo que é o Romeiro em Casa, tá certo? E às 15 horas, às 3 da tarde tem a novena solene. 17h15, devocional a São José. E às 18 horas, claro, estou te esperando aqui ao vivo com o nosso Jornal Brasil Hoje, que na sequência vem Romeiro em Casa. E às 19h30, ao vivo, a novena solene. Tá? Eu quero agradecer muito a sua participação aqui no Jornal Brasil Hoje, que está sendo transmitido ao vivo aqui direto de Trindade, do Santuário Basílica do Divino Pai Eterno. A gente está indo embora, mas não saia daí. Está chegando agora a minha amiga Vanessa. Ela vai apresentar o programa Romeiro em Casa com muitas novidades para você, tá bom? Amanhã, às 6 da tarde, eu espero você aqui. Grande abraço, fique com Deus e até lá.